Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Estádio Rony de Oliveira. Vamos dar início agora aqui à coletiva de imprensa com o nosso vice-presidente Flávio Horta Júnior e com o nosso treinador Rogério Correia. Rogério, primeira pergunta aqui é do Samuel Silva, do Voltaço Insider. Rogério, boa noite. Samuel Silva, da Voltaço Insider. O Voltaço hoje não teve um resultado positivo e algo raro de acontecer em seus domínios aconteceu. O Voltaço foi inferior nos aspectos ofensivos ao seu adversário. E você também trocou todos os jogadores de ataque que começaram. Primeiramente, qual a sua análise sobre o primeiro fator e o que te levou a fazer essas mudanças? Vamos lá, boa noite. Nós finalizamos mais que o nosso adversário. Sobre a mudança, obviamente, em decorrência da inoperância que nós tivemos, né, em muitos momentos ali que nós tínhamos a possibilidade e nós não fizemos. Treinamos, vimos como o CRB vinha, ele veio exatamente como nós imaginávamos, fazendo linha de 5 para linha de 6 ali, e nós precisávamos buscar um jogo de velocidade interna e a gente não buscava, a gente buscava lateralização. E isso gerava um fator de equilíbrio muito grande para o nosso adversário. E ele sempre nos contra-atacando de uma forma veloz, forte, incomodando a gente. E nisso tiveram êxito. Numa falta onde foi um diferencial de águas ali da partida, onde, apesar de nós não estávamos 100% bem, o jogo estava para os dois lados, a gente chegava com perigo também no gol deles, porém, a partir do gol deu um conforto muito maior ao adversário e uma insegurança um pouco maior para a gente, onde a gente tivemos que partir mais para cima e acabamos não conseguindo fazer os gols, né? Mas lutamos e infelizmente depois ali, quando teve a última mudança ali, onde a gente conseguiu colocar 2 centroavantes para preencher um pouco mais a área, logo teve a expulsão e com isso, obviamente, tirou nossas chances de buscar um empate. Rogério, parte da torcida vem reclamando da questão tática do Volta Redonda, alegando que o time não demonstra evolução tática e erra em muitos lances considerados simples. Qual a sua análise sobre e concorda com essas alegações? Concordo sempre, cada um tem seu ponto de vista. O futebol ele tem um mundo de coisas. Obviamente, quem é do futebol, ele tem uma leitura diferente de quem é torcedor. E taticamente, eu falo para você que a gente não mudou nada. O desenho é sempre muito parecido, ao diferente. Faz parte o jogador conseguir desempenhar ou não conseguir desempenhar. Nós tivemos 2 perdas que, na minha concepção, foram perdas bem significativas e algo que nós perdemos nossos 2 melhores jogadores, que é o Robinho e o Pierre, onde a alma de um clube, de um time de futebol é o meio-campo, e quando você perde 2 caras que são referências de intensidade, técnica, até você moldar novamente, é difícil. E até porque as características que nós temos é muito diferente do que desses jogadores que saíram. E eles estavam tão bem que um foi para a primeira divisão de Portugal e o outro para a Série A de brasileiro. Então, isso mostra o quão grande é a nossa perda desses jogadores. E nós temos que trabalhar, nós temos que achar uma solução. Obviamente não é fácil trocar tudo no meio de um campeonato, mas ainda mais no nível que é a Série B do brasileiro, mas nós estamos buscando e nós vamos continuar isso a cada jogo, e no próximo jogo contra a Ferroviária, obviamente nós vamos tentar alguma outra coisa para que a gente possa trazer uma solução para Volta Redonda. Agora a pergunta é para o Flávio. Flávio, boa noite. Muito também se fala na torcida, com um tom de crítica, sobre o planejamento da equipe para o restante da temporada. Qual é a sua avaliação interna para o restante da temporada? Boa noite. Eu acho que o planejamento a gente tem definido desde o final do ano passado. O planejamento é trabalhar, tentar dar o máximo possível. Nem sempre a gente consegue. Qualquer avaliação que eu faço, eu sempre começo comigo mesmo. Preciso ver aonde que eu preciso melhorar, aonde que o clube precisa oferecer mais, e a partir daí a gente ir buscando cobranças. É muito fácil falar em planejamento, não tem planejamento, como se você conseguisse construir um centro de treinamento em 3 meses. Isso não acontece. Então nós buscamos o melhor centro de treinamento que tem na região, que não vem nos atendendo do jeito que a gente imaginava, por circunstâncias alheias até
a nossa vontade, mas mesmo assim continua sendo o melhor lugar para que a gente possa desempenhar. E acho que é trabalhar, o planejamento é continuar trabalhando, é continuar buscando peças. O Rogério foi muito feliz quando ele falou que nós tivemos 2 perdas que impactam qualquer trabalho. A gente está precisando trocar o pneu com o carro andando, e são coisas inevitáveis. Não adianta você achar que, Volta Redonda devia ter segurado. Não tem como segurar. Como o Atlético Goianiense também não segurou o jogador, como outros clubes não estão segurando jogadores, porque as propostas, quando chegam, elas são muito agressivas, principalmente para os atletas. Então, o planejamento é continuar trabalhando, é continuar exigindo dos jogadores. Eu acho que esse mesmo grupo, ou praticamente o mesmo grupo, já fez bons jogos aqui, já mostrou que é capaz, como exemplo, o segundo tempo do Atlético Paranaense, o jogo contra o Vila Nova, e é buscar trabalhar para tirar deles que eles voltem a nos entregar o que eles já nos entregaram em outros momentos. Como você bem falou agora, eu vou perguntar um pouco sobre as saídas do Volta Redonda. Você procura umas peças para repor o time e também vem surgindo mais proposta? Como é que está sendo esse dia a dia em questão de transferência para o clube? A gente sempre está monitorando o mercado. A gente sabe os atletas nossos que podem vir a receber propostas. E a gente tenta buscar no mercado. Só que você vai rodar e você não vai achar jogadores do nível do Robinho e do Pierre. Além da questão financeira, é claro que isso pesa, tem também a questão técnica, que você não vai achar. Se esses jogadores estiverem disponíveis no mercado, o Remo vai ligar e vai oferecer um caminhão de dinheiro para eles. Se eles estiverem disponíveis no mercado, o Goiás e o Coritiba vão oferecer um caminhão de dinheiro para eles. Então a gente precisa ser criativo também, precisa buscar, estamos tentando buscar no mercado sul-americano, mas que também demanda uma adaptação de jogadores, demanda uma adaptação de grupo. Então acho que não existe fórmula mágica. Aqui tem um grupo trabalhador, tem uma comissão técnica muito trabalhadora, vencedora. E o que eu falei numa entrevista que eu dei há pouco, a insatisfação do torcedor é natural. Só que esse mesmo torcedor, há pouco tempo atrás, ele ficava insatisfeito quando ele perdia jogo na Copa Rio, ou quando ele perdia jogo na Série D. Hoje não. Hoje o sarrafo aumentou, hoje a régua aumentou. E a gente está tentando se moldar, se preparar a isso. Nem tudo é questão de dinheiro, e quando entra na questão de dinheiro também, a gente sai muito fragilizado. Então é continuar acreditando no trabalho, continuar investindo para que a gente consiga melhorar um pouco mais a estrutura, qualidade de treino, qualidade de viagem, para que a gente consiga diminuir a discrepância que existe para os outros clubes. Dando sequência à entrevista coletiva, Rogério, pergunta do Leonan, do Globoesporte.com, é a seguinte: hoje, depois de sofrer o gol, o CRB se fecha bem e não cede espaço no terceiro terço. Quais recursos você teve em mente nesse cenário e o que faltou para o Volta Redonda chegar ao empate? Então, exatamente, até que eu falei na primeira resposta, nós sabíamos que eles iam fazer essa situação no 5-4-1, descendo os extremos, ou até no 6-3-1. E ali, e a gente treinou muito, cara, e foi até um ponto onde eu fiquei mais exaltado no treinamento quando eu cobrava aquele jogo interno, um jogo de diagonal, um jogo de velocidade. Foi quando nós fizemos 3 finalizações, foi quando nós tivemos agora, no início do segundo tempo, a infiltração do Wellington, que quase saiu um gol nosso. Logo depois, o Raí fez uma movimentação por dentro ali, gerou uma situação, acho que foi a infiltração do Sanches, o Chay e o Sanches infiltraram em diagonal, a gente quase ganhou também ali aquela bola. Então, ou seja, era um jogo de diagonal e depois progressão, agressividade. Então, ou seja, nós tínhamos isso em mente, porém acabou que a gente não conseguiu executar, e faz parte do processo, não é uma transferência de... a gente sabe também a dificuldade que é a velocidade. A equipe do CRB, ela é uma equipe que estava no G4 há pouco tempo, está brigando ali, é um time que muito maduro com seu jogador, com seu treinador. Então, ou seja, não também é fácil chegar, quando alçava uma bola um pouquinho mais viajada, o goleiro já saía já. Então, ou seja, tudo isso gera dificuldades para que você entre numa zaga adversária, mas nós vacilamos, nós pecamos muito nessa avaliação de refino técnico ali, mas obviamente faz parte. E quando nós conseguimos povoar um pouco mais a área, né, deles, contra o Kaique e o Matheus, acabou que o Bahia foi expulso logo no primeiro lance. Então, ou seja, não aproveitamos em nenhum momento esse povoamento nosso dentro da área, então acabou dificultando um pouco mais a gente. Outra pergunta dele seria a seguinte: a sequência de 2 jogos em casa, né, no caso
os dois empates, o empate e a derrota em casa, ela aumenta de alguma forma a pressão pela primeira vitória fora de casa contra a Ferroviária? Total. Era um anseio nosso, era uma expectativa que nós tínhamos muito grande sobre esses 2 jogos dentro de casa. Haja vista o quão bom o campeonato a gente vinha fazendo dentro de casa, né? Então, ou seja, era uma expectativa enorme nossa. Tanto hoje, se a gente consegue vencer a partir de hoje, a gente conseguiria abrir pelo menos 4 pontos de Paysandu, do Amazonas. Então, era uma situação importante pra gente hoje, né? Mas não conseguimos, infelizmente. E, obviamente, agora acarreta não só o Ferroviário, que é o próximo jogo, e sim todos os jogos fora de casa vão ser jogos pesados pra gente, que a gente vai precisar pontuar fora de casa, principalmente obter os 3 pontos. Né? Então é algo que a gente vai lutar muito e a gente agora vai entrar numa série de jogos onde com adversários diretos nossos, que é o caso da Ferroviária, depois do Atlético, Paysandu. Então, ou seja, vão ser jogos importantes para que a gente possa pontuar tanto dentro quanto fora de casa. Esse bom volume de jogo que o Volta Redonda apresentou agora, aliás, vem apresentando, principalmente nos jogos no Raulino, ele te dá uma luz e até motiva a todos no clube para essa sequência de decisões que nós teremos pela frente? Então, vai entrar isso aí vai entrar muito na minha fala anterior. Aqui a gente fica muito preso. Nós jogamos com 2 zagueiros e com 3 zagueiros. A gente trocou algumas situações. E o que as pessoas não conseguem entender, e obviamente eu entendo que elas não conseguem entender, porque ela não veja a tática, ela vê o time ou só atacando ou só defendendo. Ela não vê o jogo de transição que ocorre, as variações que são táticas no meio do jogo, como é marcação, pressão, como é marcação. Então, tudo isso, obviamente, quem não é ali fala qualquer coisa e acha que aquilo ali vai acontecer, e não é. Vamos lá, vou explicar uma coisa que tem que explicar internamente. Joga 3 zagueiros, pra mim é muito fácil. A minha construção é com 3. O André desce pra linha com 3. Então, tipo assim, hoje a gente joga com linha de 3 e faz linha de 5 defensivamente com o volante. Só que poucas pessoas reparam isso e também não tem que reparar muito esses detalhes táticos. Só que hoje nós perdemos 2 caras que ocupavam esse espaço. Quando você joga com linha de 3-2, você tem um campo enorme para 2 homens. E hoje nós não temos esses 2 homens para cumprir esse papel. O Robinho e o Pierre conseguiam. Eles conseguiam criar, eles conseguiam preencher muito pela velocidade e dinâmica do Robinho. Né? E hoje nós não conseguimos. Então não é fácil você só colocar. Você tem que ter o porquê de você colocar. Né? Mas obviamente nós estamos estudando outras maneiras para que a gente possa nos proteger, nos blindarmos de algumas coisas. Né? E essa busca. Nós tínhamos uma construção muito grande. O nosso primeiro volante era o Pierre, que tem uma qualidade de 1,6. E hoje nós não temos isso. Então, nós vamos gerar alguma situação para que a gente consiga ter essa imposição novamente diante dos nossos adversários. E, principalmente, não imposição de ter a posse de bola, e sim de chegar firme no último terço ali, que é o preenchimento de área. Isso que é uma coisa que eu mais acho que nós precisamos melhorar. Pergunta agora do Leonan para o Flávio. Flávio, o Volta Redonda trabalha com alguma meta de pontos para se livrar do rebaixamento? É complicado a gente falar isso. É claro que 45, talvez, as pessoas falam que acho que ninguém nunca caiu com 45 pontos. Por outro lado, também, a gente já viu a maioria dos anos, quem faz 42 pontos não cai. Só que a gente vai ter que ir acompanhando o campeonato rodada a rodada. Está muito embolado, está muito achatado. Não adianta a gente trabalhar com o número de 42 e 42 não servir. Não adianta a gente trabalhar com o número de 45 e justamente nesse ano 45 não servir. Eu acho que a gente tem que estar trabalhando para toda rodada a gente conseguir estar fora da zona de rebaixamento. Tivemos 2 oportunidades em casa que a gente vinha conseguindo fazer um bom trabalho e não conseguimos continuar trabalhando. Como eu falei, a gente tem um grupo que já mostrou que consegue fazer bons jogos tanto em casa quanto fora. Nós fomos buscar os jogos do Criciúma, Remo, próprio Goiás, que a gente perdeu fora de casa. Nós fizemos bons jogos em casa contra o Atlético Paranaense, contra o Vila Nova, fizemos bons jogos. Essa questão, é óbvio, do Robinho e do Pierre, elas impactam muito. Elas vão ser um grande desafio nosso
principalmente da comissão técnica, nesse momento vai ser conseguir uma adaptação ao jogo sem os dois, mas sendo objetivo na pergunta dele, é trabalhar para toda a rodada ficar fora, coisa que a gente não conseguiu nessa, então precisamos trabalhar na próxima para a gente conseguir sair. Se não conseguir sair na próxima, na outra, até o momento que a gente conseguir sair. E uma coisa que fique bem clara, nós não temos estofo, nós não temos força suficiente para desgarrar dessa zona. E aí não é culpa de comissão técnica, não é culpa de jogador, não é culpa de diretoria. É um contexto. Se nós formos olhar, o Atlético Paranaense tem 27 pontos. Se nós estivermos trabalhando aí numa conta de você fugir, se safar da zona de abaixamento, você teria que estar com 30, 32 pontos hoje. Quem tiver com isso talvez consiga não olhar para trás. Não vai ser o nosso caso. Nós vamos ter um campeonato muito difícil, nós vamos ter um campeonato de oscilação, nós vamos perder, empatar e ganhar. A gente trabalhar para que a gente consiga aumentar o nosso número de vitória, conseguir vitória fora de casa, superando todas as adversidades, superando todos os contextos contrários para que a gente consiga estar fora dessa zona. Hoje nós tivemos um público de mais de 1.500 pessoas aqui no Raulino. Essa confiança que o torcedor demonstra na equipe, ela fortalece a ideia de que, mesmo uma situação diversa, eles estão comprando, vamos dizer assim, o barulho da equipe na competição? É difícil falar isso, porque, vamos lá, sou muito grato às 1.500 pessoas que vieram ao estádio hoje. Mas é um público muito baixo para o patamar que o Volta Redonda atingiu. A renda do jogo hoje, mais uma vez, o Volta Redonda vai ter um prejuízo de uns 60 mil reais no jogo. Desculpa. Cada um pode falar o que quiser. Pode chamar de desculpa, pode falar o que for. Só que eu não gasto mais do que o Volta Redonda arrecada. Então a gente não pode achar que 1.500 é um público legal, bacana. Não é. Pela prateleira que o Volta Redonda alcançou no Campeonato Brasileiro, ainda sou muito grato, agradeço a presença desses 1.500 torcedores que estiveram aqui, que apoiaram do começo ao fim e com toda a legitimidade no direito deles, protestaram no final do jogo. Perfeito isso. Agora, se nós formos olhar nossas mídias sociais, vai ter 10 mil criticando como se tivessem vindo aqui, como se fossem sócio torcedor do clube, como se apoiasse o clube em alguma coisa, quando essa não é a verdade, essa não é a realidade. Então, por esses 1.500 a gente é grato, a gente vai trabalhar para vir cada vez mais gente no estádio, vamos buscar trazer mais, a gente sabe que os bons resultados podem nos ajudar nisso, mas a gente está falando do clube campeão brasileiro. O Volta Redonda é o atual campeão brasileiro da Série C, com esse mesmo grupo que está aqui, com esse mesmo treinador que está aqui, com muitos atletas que estão aqui. Então, a pessoa pegar e falar assim, não faz isso, não faz aquilo, não. O voto de confiança que a gente precisa é que o torcedor venha, independente do que acontecer na Série B. Porque nós já mostramos que trabalhar a gente sabe. Então a gente é grato a quem veio, mas o público ainda é muito pequeno e isso compromete muito o orçamento do clube. Vamos encerrando a entrevista coletiva. Antes de qualquer outra coisa, professor, quais as suas considerações finais sobre o jogo de hoje? Primeiro agradecer ao povo que veio hoje, que, como o Flávio falou, nos apoiou do início ao fim, mesmo em situação adversa ali, teve apoio, e obviamente no final veio as críticas, e são normais e são sinceras e corretas, né? A cobrança que veio, mas saiba que aqui tem uma diretoria muito competente que fez todos os esforços para trazer os jogadores que nós trouxemos. Às vezes a gente imagina uma situação e acaba não acontecendo. Nós temos um grupo de jogadores que, em sua grande maioria, se dedica de corpo e alma. Temos uma comissão técnica que se entrega de corpo e alma todos os dias também. Então, ou seja, nós temos vamos ter muito trabalho pela frente. Nós vamos continuar nos dedicando de corpo e alma e saibam que nós vamos lutar até o último momento com todas as forças para conquistar nossos objetivos. E eu tenho a certeza, não tenho convicção, eu tenho certeza que nós vamos conseguir mantermos esse clube aqui na Série B para que ano que vem a gente consiga ter um fôlego maior, para que a gente consiga ir aumentando nosso degrau ano a ano na competição. Porém, pedir o apoio, a confiança do torcedor que no próximo domingo nos mande a corrente positiva, a gente está fora de casa, e que no próximo jogo dentro de casa que volte aqui nos apoiando, que a gente vai conseguir sair dessa situação incômoda. Flávio, suas considerações finais sobre o jogo e também sobre a situação do clube nesse ano?
A gente sabia que seria um ano desafiador, um ano difícil. Eu acho que a nossa obrigação no ano, a primeira obrigação a gente fez com muito êxito, que foi um campeonato carioca à frente dos clubes que são parelhos ao Volta Redonda. Conseguimos a classificação, conseguimos vaga na Copa do Brasil para o ano que vem, que pode nos ajudar. E sabíamos que teríamos uma Série B extremamente desafiadora. Foram muitos anos fora e 10 anos disputando uma competição de 19 jogos, 19 a 25 jogos no semestre. Passou para 38. Então, você trabalhava com um elenco X sem janela de transferência. Agora você já passa a ter o limite da janela. Então é pedir para o torcedor que ele está no direito dele de reclamar, mas que ele tenha paciência, que a gente, como o Rogério falou, a gente vai trabalhar para que a gente consiga manter o time na Série B, e ano que vem a gente vai ser tão dolorido quanto, vai ser tão difícil quanto, porque a gente não vê uma realidade a curto prazo do Volta Redonda ter alguma mudança financeira que impacte tanto, mas a partir do momento que você vai disputando a competição com mais vezes, você vai se adaptando melhor, você vai se adequando melhor, e a gente vai trabalhar, que o torcedor tenha essa paciência, que confie. Aqui é um grupo campeão, aqui é um grupo vencedor. Foi da Série C? Foi porque era o que a gente jogava na época. Nós não jogávamos outra competição, nós jogamos a Série C e ganhamos. Então a gente vai trabalhar para buscar oferecer o que estiver faltando, estiver dentro da nossa possibilidade, a gente vai tentar fazer. Agradecemos a presença do professor Rogério, também do Flávio. Damos por encerrada a entrevista coletiva da noite de hoje.